Boa tarde, ouvintes. Aqui estamos para a continuidade de nossa acupuntura do Shen. Vocês lembram que na semana passada nós falamos sobre a acupuntura do Shen e como é que nós iríamos realizá-la. Muito bem. Eu contei para vocês a história de que realmente a acupuntura do Shen, o professor Van Gui me ensinou, no sentido de estabilizar, equilibrar a pessoa como um ser bio, psíquico, social, espiritual, indivisível. Também contei a vocês que essa acupuntura do Shen, ela precisa ser realizada pelo menos 7 vezes da primeira vez em que o paciente a faz. E posteriormente, todo ano, será realizada 4 vezes por ano. Não precisa mais do que isso. E também expliquei que ela vai tratar da nossa parte emocional, da nossa parte energética, da nossa parte orgânica, da nossa parte mental e finalmente da nossa parte espiritual. Então vamos lá. Vamos começar a falar como que ela é realizada. Em primeiro lugar, tem que ser um ambiente muito tranquilo, um consultório com uma tranquilidade boa, o paciente bem confortável, e nós começamos a fazer os pontos ligados aos sentimentos e às emoções. Por quê? Porque primeiro nós temos que tirar de dentro da pessoa eventualmente aquelas emoções que estão causando turbulências naquele indivíduo. Então primeiro nós fazemos o ponto do pulmão, que afasta as nossas tristezas e nos dá poder de decisão. Segunda coisa, nós fazemos os pontos do coração, que afasta as ansiedades e nos dá alegria de vida. Ora, é muito importante que a gente tenha alegria de vida. É muito importante que a gente tenha poder de decisão. Terceiro lugar, nós trabalhamos o fígado, que é o órgão da raiva, que afasta as nossas raivas. Então nós vamos afastar as raivas e purificar a alma, porque dentro do fígado nós temos a alma que nós chamamos de criativa. Então, por exemplo, um arquiteto, se ele não estiver bom do fígado, ele não estiver bem da sua alma criativa, ele simplesmente chega no consultório e fala assim: doutor, eu não consigo criar, eu não consigo desenhar, eu não consigo imaginar. Por quê? Porque a alma criativa não está funcionando. E isto se deve ao fígado. O quarto órgão que nós vamos tonificar é o baço pâncreas. Por quê? Porque ele tira as nossas mucosidades, as preocupações nossas formam mucosidades. Mucosidade é o tipo de um catarro. É um catarro que pode se formar tanto em catarro como sinusite, como coisa assim. Mas, por exemplo, a obesidade é um catarro que se forma na gordura. E aí a pessoa fica com dificuldade tremenda para emagrecer. Por quê? Porque esse baço pâncreas, por excesso de preocupações, não está funcionando bem. Então, no momento que nós fazemos o baço pâncreas, nós eliminamos essas preocupações e a pessoa começa a ver as situações com clareza. Ele consegue enxergar. Por isso que esse catarro obnubila. Então, ele passa a enxergar tudo com clareza. E, finalmente, o quinto órgão é o rim. O rim é responsável por todas as emoções que levam ao medo. Então, insegurança, medo, pânico, tudo tem a ver com o rim. Terror noturno em criança, etc. Então, o que nós fazemos? Nós afastamos os medos
e damos poder de gana, garra, ambição de vida. Então, através do rim, nós vamos ter garra para lutar e para andar em frente, caminhar em direção dos nossos objetivos. Então, esses são os 5 órgãos e os 5, na realidade, motivos através dos quais nós tratamos as nossas emoções. Então, essa é a primeira parte da sessão, tratar as emoções. Segunda parte, nós tratamos a energia. Vocês lembram que nós falamos do equilíbrio energético? Então, o que nós fazemos? Nós temos portões, ditos portões de energia, são pontos no membro superior do intestino grosso e no membro inferior do estômago e do fígado, onde nós temos o portão, o grande portão de energia dos membros superiores e o pequeno portão de energia dos membros superiores. Depois nós temos o grande portão de energia do membro inferior e o pequeno portão de energia do membro inferior. Obviamente que vocês não precisam saber quais são esses pontos, basta que a gente saiba para que a gente realize. Eu não entendo nada de engenharia elétrica, mas no entanto eu sei que se eu puser o dedo na tomada eu vou levar um choque, ou então se eu puser o dedo no interruptor eu vou acender a luz. É exatamente isso que vocês precisam saber, porque a gente não precisa saber tudo para fazer tudo. Aí então nós já falamos da parte das emoções e da parte energética. Aí nós vamos tratar a parte orgânica. Então nós vamos ter que tratar do que nós chamamos aqui aquecedor superior, ou seja, os órgãos que ficam acima do diafragma, que são coração e pulmão. Depois nós vamos tratar do aquecedor médio, que já são os órgãos abaixo do diafragma, que é o baço pâncreas e o fígado. E finalmente o aquecedor inferior, que é mais abaixo ainda do diafragma, que o órgão é o rim. Então nós fazemos a acupuntura das emoções, a energética e a orgânica. Aí nós vamos unir tudo isto na parte espiritual. Como eu disse a vocês, aonde é a residência do espírito? É no coração. Portanto, nós usamos os pontos do coração para tratar a parte espiritual. E nós chamamos a isso de coração espiritual. Inclusive, eu mencionei a vocês que quando esse espírito não está bem ajustado, quando ele está tenso, perturbado, ele sai de sua residência. Ou seja, o espírito deixa o coração espiritual, a parte do coração espiritual, e vaga. E quando ele vaga, um dos sintomas clássicos chama-se insônia. Então, nós tratamos já aqui, nós ensinamos a parte emocional, a parte energética, a parte orgânica e a parte espiritual. Aí nós unimos todos esses 4 junto com o mental, que nós fazemos uma coroa aqui, que nós chamamos a coroa, ou os 4 cavaleiros do Apocalipse. E essa coroa, ela faz com que haja um equilíbrio do mental, acalmar o mental, acalmar o Shen. Lembra que é o espírito? Acalmar o Shen. Então, uma vez ligado tudo isso, nós temos que ligar a energia, porque nós dizemos que existe energia Yin e energia Yang. Nós temos essas 2 energias circulando. Então nós unimos o Yin
e o Yang. Eles são unidos. O Yang termina mais ou menos aqui no segundo terço superior do lábio por trás. E o Yin, por sua vez, termina atrás aqui, mais ou menos no segundo terço superior, aqui do lábio inferior. Então nós unimos. Para vocês verem como isso é muito importante, quando os verdadeiros yogis fazem a respiração, eles mandam que você coloque a língua no céu da boca. Por que você coloca a língua no céu da boca? Para unir o Yin e o Yang. Então, nós estamos fazendo isso, claro, como é a acupuntura, nós fazemos isso através das agulhas. Então, nós unimos também as duas forças antagônicas, que são o Yin e o Yang, que eu já falei isso para vocês uma vez, que são duas forças antagônicas, de igual poder, que estão em constante mudança. Uma hora o Yang se transforma no Yin, e outra hora o Yin se transforma no Yang. A somatória dela sempre é uma constante, e só existe equilíbrio numa única posição. E pode existir uma dualidade dinâmica. Aqueles que quiserem entender melhor tudo isso que eu estou falando sobre Yin e Yang, por favor, vão na nossa aula de Yin e Yang, que está escrito forças antagônicas, etc. Vocês podem ver lá para trás, não sei quando foi talvez em maio, abril ou maio que foi essa aula, mas vocês podem ver porque está aí dentro do YouTube. Tem, graças a Deus, tem todas as aulas presentes. Muito bem. Então, recapitulando. Nós tratamos o emocional. Depois nós tratamos o energético. Depois nós tratamos o orgânico. Depois nós tratamos o espiritual. E todo esse equilíbrio junto nós unimos no mental e nós fizemos com que as duas forças antagônicas fluíssem, circulassem dentro da gente. Aí vem uma parte em que a pessoa precisa fazer a parte espiritual dela. Cada um dentro de si acredita em algo. Todos os seres humanos acreditam em algo. Foi feita uma pesquisa muito interessante. 96% da população mundial acredita em alguma força que nos mantém aqui. Quer seja a grande maioria, 86% desse povo acreditam em Deus. E os outros em várias outras coisas. E quando nós falamos, não é o Deus do católico, não. É o Deus que é do católico, é o Deus que é do protestante, é o Deus que é do espírita, é o Deus que é do judeu, é o Deus que é do muçulmano, é o Deus que é o Deus para todos. Então, dentro disso, nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que agradecer a esta força cósmica, a este divino, por tudo que nós ganhamos na vida, gente. Porque por mais que vocês queiram, sempre nós temos alguma coisa boa que nós ganhamos. E uma vez feito o agradecimento, nós temos que glorificar a esse Deus com qualquer oração que seja, não importa. Seja ela o Pai Nosso, ou seja ela uma reza de cada uma das diferentes religiões, não importa, cada um faz a sua. E depois vamos pedir tudo aquilo que nós queremos de bom que aconteça conosco, porque lembram-se que eu falei que só pode ser que a gente faz só na primavera, porque a primavera tudo começa, então nós vamos pôr os nossos desejos, mas primeiro voltado às pessoas que nos cercam. Então nós vamos pedir tudo de bom para as pessoas que nos cercam, uma por uma, e depois nós vamos pedir para a gente, nessa ordem. Então é isso que é realizado na acupuntura do Shen. É muito importante que as pessoas entendam o porquê que isto aqui acontece. Porque com esse desequilíbrio que aconteceu, lembram-se que eu falei que astronomicamente ocorreu um desequilíbrio? Muito bem.
esse desequilíbrio também desequilibrou as nossas forças internas. Então os nossos órgãos ficaram desequilibrados. E o que acontece? Nós temos 3 locais no organismo que captam energia cósmica, energia elétrica. Isso pode ser mensurado. Com que exames? Nós podemos mensurar na parte neuromuscular, com a eletroneuromiografia. Na parte cardiológica, com a eletrocardiografia. E na parte cerebral, com eletroencefalograma. Muito bem. Quais são os sintomas de quem tem alteração na parte neuromuscular? Então, vocês começaram a ver agora muitos casos de tendinite. Você que está aí mexendo no seu computador, tendinites nos indivíduos que trabalham nos bancos. 35% das pessoas que trabalham com computador ficam afastadas por lesões de esforço repetitivo pelo computador. Ora, antigamente existiam as máquinas de escrever. Todo mundo usava as máquinas de escrever. Não existia praticamente lesão de esforço repetitivo na máquina de escrever. Era muito raro ter alguma lesão. Isso quem é mais da minha faixa etária, mais maduro como eu, vai lembrar que as pessoas não tinham essas tendinites, essas síndromes musculares que vocês ouvem por aí o tempo todo, as pessoas se queixando. Isso tudo é uma doença nova, é uma doença que veio com esse campo eletromagnético. Não só esse campo eletromagnético do universo, como também o campo eletromagnético que nós criamos de computadores, televisões, rádio, etc. Tudo, nós vivemos rodeados de campo eletromagnético. Isso vai levar a tendinites em grande causa. Segunda coisa, em termos cardiológicos, de um tempo para cá, vocês devem ter visto que começaram a morrer indivíduos, atletas de ponta, de futebol, natação, vôlei, basquete, de todos os esportes, com morte súbita, realizando o esporte, sem nenhuma causa aparente. Jogadores de futebol que caem assim, fulminados. Ora, será que não fizeram exames clínicos para constatar se ele tinha alguma coisa? Claro que fizeram. Eles não constataram nada. Por quê? Porque são casos de arritmia, casos de parada cardíaca. Por quê? Por conta do campo eletromagnético. Simplesmente assim. As pessoas estão tendo grandes coisas por pequenos efeitos da natureza. Da natureza, vejam bem, cósmica e também do excesso de campo eletromagnético que nós temos. Vejam, por exemplo, voltando ainda à parte muscular, as fibromialgias. Quantas pessoas vocês não conhecem, amigos, que falam assim, eu tenho fibromialgia. O que é fibromialgia? A fibromialgia é uma dor muscular que não tem substrato anatomopatológico. Se você fizer um corte e olhar dentro do corpo, do organismo da pessoa, você não vai encontrar nada. No entanto, a fibromialgia, ela é simétrica, bilateral, em mais de 11 pontos. E ela está presente. A pessoa fala, mas me dói, eu tenho dor. Será que é só o psiquismo que está criando isso? Ou será que existe realmente uma alteração de campo eletromagnético? A gente começa a tratar essas pessoas, a gente trata esse campo eletromagnético, a gente trata essa energia da pessoa e a pessoa muda. A pessoa muda completamente. E o terceiro campo que esse campo eletromagnético age é no neuro, principalmente a nível de cérebro, tá? No neurológico. E o que acontece a nível de cérebro? Primeira coisa,
que vocês vão observar nas pessoas à volta de vocês. As pessoas começam a ficar irritadas, agressivas. Então, começam a aparecer todos esses atiradores que aparecem em escolas, terroristas, etc. Isso não existia antes? Existia, mas numa proporção pequeníssima em relação à atualidade. O que acontece? A pessoa tinha essa tendência, essa vontade de fazer um atentado, de cometer um atentado, mas ela não tinha força para isso, ela não tinha coragem para isso. Agora, com esse campo eletromagnético, tornou-se propício e ela cria coragem. Atos acidentais, ou seja, briga no trânsito. A pessoa começa a ficar irritada, quer descer, quer bater, quer fazer alguma coisa. Por quê? Essa tendência? Por conta justamente desse campo eletromagnético agindo no cérebro. Então, a primeira coisa, agressividade e irritabilidade. Segunda coisa, distúrbios de memória. Gente, vocês conhecem vários amigos de vocês, gente jovem. Eu nunca vi tanto esquecimento como tem atualmente. Isso é por campo eletromagnético. Você vira para um jovem de 18 anos e fala, você trouxe o que eu pedi? Nossa, eu esqueci. Mas como esqueceu? Saiu da minha cabeça. As pessoas têm falta de memória, distúrbio de memória? Não, é o campo eletromagnético. É o campo eletromagnético atuando. Imagina esses jovenzinhos que ficam o tempo todo nesses joguinhos. O que acontece? Campo eletromagnético com distúrbio. Então dá distúrbios de memória. Então, agressividade e irritabilidade, distúrbio de memória. E finalmente, o terceiro ponto, o distúrbio que todo mundo cita atualmente, dificuldade no sono. Quer seja insônia, quer seja terror noturno, quer seja pesadelos, quer seja ao contrário, hipersonia. A pessoa fala assim, eu estou trabalhando, por exemplo, aqui no estúdio, o indivíduo está trabalhando e está morrendo de sono, está bocejando, está o tempo todo com sono. Por que isso? Por causa do campo eletromagnético. A pessoa passa o dia bocejando, chega à noite em casa e ele não dorme. Ele não consegue pegar no sono. Por quê? Campo eletromagnético alterado. Então, nós precisamos atentar para todos esses fatos. E é para isso que a gente está propondo a acupuntura do Shen. Para eliminar, não só para equilibrar, como eu disse a vocês, a parte dos sentimentos e emoções, a parte energética, a parte orgânica, a parte mental e a parte espiritual. E paralelo a isso, tratar os efeitos desses campos magnéticos, eletromagnéticos, no organismo, quer seja na parte neuromuscular, quer seja na parte cerebral, quer seja na parte cardiológica. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Quero que vocês tenham um bom final de domingo. Pensem sobre o assunto. Eu acho que vale a pena para cada um fazer essa acupuntura do Shen. Vale a pena procurar, inclusive, seu acupunturista, falar sobre esse assunto e ver se ele quer, se ele sabe, se ele pode realizar isso para vocês. Caso eles tenham alguma dúvida, eles podem ligar para mim, falar comigo. Pega o telefone aqui na rádio e vamos em frente, que nós temos muita coisa a fazer e muita coisa a ganhar. Um excelente final de domingo para vocês e uma boa semana.